Olá pessoal, aqui é Ricardo Antonello, vereador em Joaçaba, mas hoje eu estou em Valência, na Espanha. Eu vim fazer um curso de inovação tecnológica aqui, postei vários materiais aí na minha página, no site e tudo mais. E aqui eu queria mostrar para vocês rapidamente como é que é o sistema de lixo aqui em Valência, que eventualmente a gente pode aprender alguma coisa para usar em Joaçaba. Olha, aqui o lixo ele não é nos prédios, em cada prédio ou em cada casa como é em Joaçaba. Você tem na verdade aqui pequenos containers que ficam na rua. O inconveniente disso é que se ocupam vagas de carro, né, vagas de estacionamento dos carros. Mas aí vem os caminhões, automaticamente encostam do lado e tombam isso para dentro. Então o sistema automatizado exige menos garis para poder fazer isso. Outra coisa interessante é que tem alguns containers especiais. Lá atrás dá para ver um verdinho que é só para lixo, então tu coloca só para vidro, você coloca só a garrafa de vidro e resolve o problema. Outra questão interessante, que foi até uma coisa que eu propus lá em Joaçaba, olha só, nas calçadas tem mesinhas para as pessoas poderem sentar. Então isso que é bacana porque em várias calçadas aqui tem esse tipo de coisa. É claro que fica sempre um espaço que é o mesmo padrão lá do Brasil, que é de 2 metros para as pessoas circularem. Então em relação às mesinhas e a parede ficam 2 metros de espaço. Eu medi ali rapidamente, então é o que eu inclusive sugeri para Joaçaba. Algumas pessoas inclusive não gostam porque isso acaba, enfim, atrapalhando o fluxo dos pedestres e tudo mais, mas dá para perceber que 2 metros é bem tranquilo para as pessoas passarem e é legal porque todas as mesas na rua aqui conseguem então deixar um ambiente mais agradável para quem quer tomar seu café, enfim, ficar por aí como a gente está vendo aqui. É claro que aqui as ruas são mais largas e em algumas calçadas estreitas, aqui em Valência também não existe essa possibilidade, mas as calçadas que permitem, desde que fiquem os 2 metros livres para os pedestres, creio que isso seja possível. Legal? Vamos lá. Aqui outra coisa então, pessoal, olha só, aqui a via é bastante estreita, então tem estacionamento 45 graus de um lado, estacionamento normal do outro. E nas vagas de estacionamento, por exemplo, esse aqui é para os recicláveis de vidro. Então dentro ali só vai ter garrafinha de vidro. O pessoal já joga garrafinha sem saco plástico, sem nada. Então o caminhão leva especificamente o vidro e já vai para reciclagem. E os outros containers são todos de lixo aqui, né? Então tá tudo especificadinho, só que veja só, ele acaba tomando vagas de estacionamento. Então é uma decisão que tem que tomar. No centro de Joaçaba, por exemplo, nós temos muitos prédios que não têm as lixeiras dentro do prédio ou um espaço para isso. A lei hoje diz que os prédios têm que providenciar, seja prédio novo ou velho, tem que se virar com isso. Mas é uma decisão eventualmente que a gente pode discutir e pensar outras alternativas também, inclusive para viabilizar o recolhimento automático, porque esses containers aí, a grande questão é que permite o recolhimento automático do lixo. O caminhão vem e ergue ele automaticamente com menos necessidade de ter pessoas, e ter garis, e ter, enfim, pessoas tendo que trabalhar com essa parte do lixo. Outra coisa legal aqui é o seguinte, olha a iluminação toda aérea. Olha aí, aqui as calçadas são estreitas, como a maioria das ruas de Joaçaba, mas a gente não vê postes na calçada, não tem placas de estacionar aqui na calçada ou coisa do tipo, então a calçada fica livre. É outra coisa que nós temos que pensar, onde as calçadas são menores do que uma determinada metragem, do que um tamanho, exigir, por exemplo, que a iluminação seja aérea. Lá está a iluminação da rua, não tem poste no meio da rua, né? E também as placas. Então a gente vai passar daqui a pouquinho por uma placa, por exemplo, de proibido parar, de que é necessário parar e tudo mais, mas vocês vão ver que as placas estão presas na parede. Então tá aqui, placa de proibido parar aqui, ou de que tem que parar, né? Enfim, do outro lado tá stop aqui, mas é um postezinho preso na parede, que daí não atrapalha o fluxo, certo? Então daí a sinalização do trânsito também fica na parede. O mesmo acontece do outro lado, tem a plaquinha de stop lá, mas é na parede. Então isso facilita bastante as coisas, por quê? Porque libera o fluxo na calçada, né? Para quem precisa usar a calçada, que são as pessoas e não as placas, certo? Outra questão são as árvores. A gente está vendo algumas árvores ali, né? E é uma coisa que tem que discutir porque as árvores aqui, por exemplo, em Valência, várias delas são árvores frutíferas. As frutas nem são tão boas, ok? Então as pessoas nem tiram das árvores, né? Enfim, as árvores são bonitas, têm uma fácil manutenção e elas são árvores que não têm as raízes grandes, então não estouram a calçada e tudo mais. Então isso é uma coisa que a gente tem que prever na hora que for colocar, porque vocês sabem que tem várias árvores aí nas calçadas de Joaçaba que precisam ser cortadas totalmente, porque erguendo toda a calçada, foram crescendo, os troncos são muito grandes e estão em calçadas do tamanho dessa aqui, por exemplo, que são muito pequenas. Então isso é fundamental da gente conversar. De novo, a calçada estreita, sem nenhum postezinho, e toda a sinalização fica na parede. Olha aí a plaquinha.
Olha só, aqui para o semáforo, aí sim tem um postezinho lá para o semáforo, né? Então, não é tudo, mas do outro lado, por exemplo, já tem a plaquinha lá, que é aérea. Então, onde não é estritamente necessário e a calçada é estreita, ok. Já aqui, por exemplo, a calçada é grandona, então tá liberado, tá tranquilo, né? Pode ter postes aí sem problema. Lembrando que esses contêineres de lixo, eles estão espalhados por toda a cidade, mas eles são apenas para o lixo da casa, das residências, do comércio, né? Para, por exemplo, quem lixo normal da rua, tem as lixeiras normalmente, né? Como tem em Joaçaba já e tem que ter. Que é uma lixeirinha para quem está comendo um chiclete, vai jogar o papel fora ou coisas do tipo. Mas o que acontece hoje no centro da cidade é que tem gente que pega um monte de caixa de papelão, por exemplo, e coloca nas lixeiras pequenas. E aí isso não faz sentido, porque a lixeira não foi projetada para isso e com certeza não vai ter espaço suficiente, né, para caixas de papelão de lojas, por exemplo, que vocês sabem que ficam depositando papelões e papelões e mais caixas de papelões aí no centro da cidade, deixando tudo muito feio. Em alguns casos é só um desses containers ó, na esquina ou no meio da quadra também, sem problema nenhum.